Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras deste plenário, que tem servido tão bem ao município de Caucaia, toda a assessoria dos nobres colegas, a toda a população do município de Caucaia que nos ouve, nos assiste aí pelas redes sociais e também aqui na tribuna. E eu queria registrar aqui a presença de representantes legítimos na comunidade de Campo Grande 2, não sei se tem do Riachão também, naquela região lá de cima, Carrapicho, não sei se tem. O pessoal que estão acompanhando aqui a nossa sessão no dia de hoje, e na pessoa do nosso presidente que preside aqui hoje, né, vereador Micauê, que é parabenizado pela sua disposição e sua forma como vem conduzindo o processo. Eu queria só lembrar de alguns pontos que a gente já tocou aqui nesses 3 meses e poucos dias de mandato. A gente tem trazido alguns temas relevantes de interesse de toda a população brasileira e que nós temos concentrado todos os esforços possíveis para que a gente possa debater esses temas que afetam diretamente a população brasileira e o município de Caucaia. Nós estivemos trazendo temas aqui como a reforma da Previdência, que é um ponto de discussão, inclusive para uma audiência pública que foi requisitada por nós. Falamos sobre a reforma trabalhista, regulamentação da terceirização, os problemas envolvendo o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho aqui no Ceará, em especial em Caucaia, a possibilidade inclusive de fechamento aqui da unidade. Graças a Deus, me parece que o governo do estado do Ceará, de forma sensível e comprometida, garantiu a manutenção dessa instituição aqui em Caucaia. A crise envolvendo a empresa pública dos Correios, né, que é um patrimônio do povo brasileiro. Programa Farmácia Popular, que pelo governo golpista do Michel Temer tenta acabar com as unidades públicas e permanecer somente as privadas, reduzindo inclusive o número de medicamentos para a população brasileira. E o programa Ciências Sem Fronteiras, que inviabilizará, a partir de então, a possibilidade de jovens aqui do nosso país de estudar, de cursar uma universidade fora do nosso país. Foram temas que eu considero de extrema relevância para que o nosso parlamento ele pudesse debruçar em cima dessas questões. Eu procurei até então não usar o grande expediente ou essa tribuna para tratar de problemas pontuais ou de infraestrutura ou de alguma coisa muito ligada a uma localidade aqui do nosso município de Caucaia. Nós demos todo o prazo que foi, inclusive um pedido da gestão, dos 100 dias, né, desses 3 primeiros meses, alguns dias, de confiança para que a gestão municipal ela pudesse, de algum modo, ir resolvendo os problemas mais emergenciais desse município. E aí, até então, eu procurei evitar falar de alguns problemas pontuais aqui, tendo em vista que a gente estava tentando primeiro colocar o trem nos trilhos para poder a gente conseguir garantir uma gestão que ofereça eficiência para o povo de Caucaia. Mas eu venho ocupar este grande expediente para falar sobre 2 temas muito significativos para este mês de abril. O primeiro, inclusive, o pastor Dalmácio tocou agora há pouco. Ontem, dia 19 de abril, a gente passou por uma data que é comemorativa, não é feriado, do dia que comemora o Dia do Índio. E é um dia que esse sinônimo de o nome de comemoração é o nome que precisa ser rechaçado e repudiado, porque não há nenhum motivo para se comemorar o Dia do Índio num país em que o próprio Estado brasileiro viola cotidianamente os direitos que foram historicamente conquistados a duras penas e regado a suor e sangue. Nós temos no estado do Ceará, por exemplo, um relatório provincial datado do ano de 1863, que dava como extinta a população indígena no estado do Ceará. Decretaram a morte dos povos indígenas do Ceará por meio de uma canetada só da província do Ceará. Nós, no período colonial, foram identificadas aqui 42 etnias nessa região que hoje é o estado do Ceará. E hoje apenas 14 povos resistem, uma presença significativa em 19 municípios e uma população estimada em 32 mil indígenas. Esse dado, ele nos remonta a uma história que infelizmente não foi formalizada
e registrada na história oficial do Estado brasileiro, ou do Estado do Ceará, ou chegando aqui no município de Caucaia, que demonstra um verdadeiro massacre, um verdadeiro etnocídio, um verdadeiro genocídio, que culminou na dizimação de diversas etnias do nosso estado. Infelizmente, o município de Caucaia, ele não consegue se enxergar como um município que foi alicerçado, enraizado por essa presença indígena. Para quem conhece a verdadeira história do município de Caucaia e os nossos nobres parlamentares, sejam caucaenses natos, sejam alguns que passaram a manter residência ou domicílio fixo aqui no nosso município, vai compreender que o município de Caucaia, ele foi originado pelo aldeamento Nossa Senhora dos Prazeres. Esse aldeamento ele foi elevado à Vila de Soure, somente depois que se transformou em município de Caucaia. Essa informação, inclusive, eu dava para o nosso prefeito Naumi Amorim ontem no Estado Municipal, quando ele perguntava se o povo Tapeba era daqui mesmo, ou se ele veio da Paraíba, né? Aí eu explicava ao nosso prefeito, porque é importante que o próprio prefeito, como a nossa principal autoridade, conheça a verdadeira história do município de Caucaia. Não só conheça o prefeito, como os vereadores, as demais autoridades, não só conheça, mas que também promova a disseminação dessa informação. Porque, infelizmente, os livros de história, da educação básica, da academia e das escolas municipais, especialmente aqui em Caucaia, esses livros eles não reproduzem a verdadeira história do nosso município. E é ruim quando um povo não conhece a sua verdadeira história, porque é como se a gente não tivesse pertencimento, é como se a gente não tivesse uma raiz territorial e social, é como se a gente não tivesse passado. E aí a gente precisa de fato acordar para essa necessidade da gente de algum modo disseminar essa informação, a história oficial do município de Caucaia, para que a gente compreenda os nossos vínculos, né? A nossa relação afetiva com essa área que hoje se transformou em município de Caucaia. Caucaia, que na língua tupi-guarani significa mata queimada ou mato queimado, dada pelos nossos ancestrais. Para quem for a fundo conhecer a história de Caucaia, vai saber que os nossos antepassados carregaram no lombo pedras vindas de Iparana para construir, por exemplo, a Igreja da Matriz, aqui do município de Caucaia. Essa é a história do nosso município, que muitos tentam ou encobri-la ou de algum modo omiti-la, e que a gente usa esse grande expediente hoje para fazer uma menção honrosa à nossa resistência à presença indígena, especialmente do povo Tapeba e do povo Anassé no município de Caucaia. Até o final da década de 70, oficialmente o estado do Ceará era considerado um estado que não possuía populações indígenas. Isso por conta desse relatório provincial que de algum modo insultou ou de algum modo forçou as comunidades indígenas a ficar no cenário do que a antropologia chama de silenciamento étnico, que é uma forma de omitir a sua existência para continuar existindo. Era uma forma de, por exemplo, não falar mais a língua nativa, que foi arrancada, ela não foi perdida, ela foi arrancada porque ela foi proibida, ou de realizar os rituais tradicionais para que esses povos, essas comunidades, elas continuassem existindo. Mas o patrimônio cultural, a memória, a história dos mais antigos, dos troncos velhos, permanecem viva, e esse patrimônio ele precisa ser conhecido e respeitado por toda a população de Caucaia. Nós estamos vindo desde o final da década de 70 num processo verdadeiro de levante e de reorganização dessas comunidades. Hoje o povo Tapeba, por exemplo, tem uma população estimada em 7.400 indígenas, o povo Anassé com cerca de 2.500 indígenas, e a gente até então, no município que foi enraizado pela presença indígena, é a primeira vez de uma legislatura que nós temos um representante desse segmento importante que passa a ocupar uma cadeira nesse parlamento. Sem querer ofender os demais companheiros e companheiras, mas esse parlamento ele foi sempre representado sem querer generalizar, mas muitas vezes esse parlamento, desde a sua constituição até aqui,
as oligarquias tradicionais do município, elas sempre tiveram uma vez e a voz no parlamento. E aí, infelizmente, as comunidades originárias é a primeira vez, ou felizmente agora nesse momento, que a gente tem a possibilidade de dar nossa contribuição. E aí, ontem e anteontem, nós tivemos por duas vezes, vereador Micauê, na Assembleia Legislativa, discutindo em audiência pública os problemas que esses 14 povos vêm enfrentando no estado do Ceará, e nós, humildemente, com a nossa contribuição, informando o cenário de violação que nós temos no nosso estado. E pedindo, inclusive, para a Assembleia Legislativa atual reparar esse erro danoso cometido em 1863, quando dava extinta a população indígena aqui no nosso estado. Vossa Excelência está com a palavra. Opa, bom dia. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pela passagem na tribuna. E realmente, ontem tive o prazer de estar com Vossa Excelência também e dar os parabéns em nome de todos os indígenas, né? E falar que é um orgulho para nós, um orgulho para mim, fazer parte desse parlamento com Vossa Excelência, onde mesmo antes de assumirmos aqui, já vi até uma matéria que foi feita com Vossa Excelência de ser o primeiro indígena a fazer parte dessa Câmara. Além disso, Vossa Excelência se preocupou com o seu currículo, né? De ser um doutor hoje, né? Um advogado, com a OAB. E em seu nome aqui, eu quero parabenizar toda a classe indígena e realmente subscrever vossas palavras da injustiça que é feita com a classe até hoje, com os índios, né? Até hoje, com seus direitos, né? Que foram todos violados. A gente tem conhecimento do sofrimento, da luta que é. E quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência, dizer que o que nós podemos fazer para reparar de alguma forma o que vem, os direitos que vem perdendo, nós estamos aqui à disposição e lhe parabenizar em nome de todos os índios, não só do município de Caucaia, mas a nível nacional. Bem, muito grato, vereador Micauê. Suas palavras, elas nos enchem de orgulho e de energia por saber que nós estamos trilhando, de fato, um caminho correto, um caminho que remonta à necessidade da gente reconstruir a identidade do nosso município, de algum modo estimular para que o nosso município se enxergue como sendo um município que possui sim uma diversidade, e essa diversidade ela precisa ser bem, de forma mais orgulhosa e mais compreendida, valorizada pelo nosso poder executivo, pelo poder legislativo. E aí é importante essa colocação, inclusive já anunciando que nós deveremos nos próximos dias apresentar aqui uma proposta de emenda à lei orgânica do município, para que a gente consiga também colocar como um dos princípios de valorização do município de Caucaia a valorização, a presença das comunidades remanescentes quilombolas, porque na lei orgânica do município já nós temos essa questão das comunidades e povos indígenas, mas não temos ainda quilombola. Vereador Messinho pediu uma parte, eu escuto Vossa Excelência com vereador orgulho Weber, e atenção. depois eu gostaria. Vereador Weber. Vereador Ernesto também. Para mim sempre é muito bom, é uma alegria ouvi-lo aí na tribuna, até porque Vossa Excelência, todas as vezes que usa esse espaço democrático, traz assuntos e no auge do seu conhecimento muito contribui para o engrandecimento e até a aprendizagem de todos nós que somos seus pares aqui. Mas eu quero falar sobre o assunto específico que Vossa Excelência traz à tribuna, parabenizá-lo pelo dia de ontem. E um dos grandes fatos do grande reconhecimento que esta cidade tem para com os nossos índios é a eleição de Vossa Excelência. Não somente eleito, mas eleito da forma como foi. Eu tive o privilégio de ouvir Vossa Excelência pela primeira vez e antes, porém, já tinha ouvido falar da sua capacidade quando o governador do estado do Ceará, acho que foi o Camilo, não lembro, acho que foi o Camilo, esteve presente numa comunidade depois do Capuã. 19 de fevereiro de 2016. Pronto. Aldeia Lagoa do Estapé, onde eu moro. Ele esteve lá inaugurando um equipamento social para aquela comunidade. Vossa Excelência fez o uso da palavra. Vossa Excelência, vestido tradicionalmente, fez o uso da palavra, e lá eu pude não somente ver,
mas pude comprovar tudo aquilo que eu já ouvia falar a respeito de Vossa Excelência. Então, uma grande forma que a nossa cidade hoje tem de dizer que não só respeita, mas também aprende com os índios é a eleição de Vossa Excelência pela forma como foi. E eu quero aqui finalizar minhas palavras, dizer uma matéria que foi colocada ontem em um dos blogs da nossa cidade, em que o jornalista Tiago Viana, ele faz um comentário excepcional e ele finaliza o comentário dizendo que seus hectares de terra sejam respeitados e que seu povo se orgulhe de ser Tapeba, se orgulhe de ser Anassé. Caucaia deveria se sobrepor à ira do preconceito e valorização dessa riqueza que ainda existe em raros espaços pelo mundo. É honroso, é um privilégio existir índios entre nós. E eu quero fazer coro à palavra dele. É honroso e é um privilégio ter Vossa Excelência participando desse parlamento. Muito grato, vereador Messinho. Vossa Excelência também sabe da trajetória de resistência dessas comunidades. Inclusive, muitas das comunidades têm feito parte do projeto social que Vossa Excelência também representa. Certamente suas palavras enriquecem muito na nossa passagem aqui pela tribuna para demonstrar de fato, reiterar o caminho que a gente tem traçado aqui neste parlamento. Vereador Dalmácio. Vereador Weber, eu gostaria de compartilhar no seu discurso, lhe parabenizando pela a sua passagem, todas as vezes que Vossa Excelência usa essa tribuna, uma passagem que vale a pena lhe ouvir. E eu já lhe conheço de muito tempo. E hoje eu vejo, mais uma vez eu volto que a Bíblia diz, há tempo para tudo. Eu vejo a luta de vocês. Eu vejo vi a luta do seu pai várias vezes se candidatando e nunca foi eleito. Mas teve o tempo e aprove Deus, Vossa Excelência, ter sido agraciado para iniciar, para abrir, porque as comunidades se uniram. Mas o que me lamenta hoje é saber que esta classe, nós sabemos que existe a coordenação indígena, que foi aprovada por esta casa, no primeiro governo do Dr. Walsh. Ele foi um dos mentores que fez com que viesse acontecer os anassés, as quilombolas, tudo em realidade. E o seu pai, com toda a equipe, estiveram na Secretaria de Articulação Política, e nós sabemos que tem essa coordenação. E já se passaram 4 meses e não foi reconhecido por essa administração dos índios, né? Desse povo que merece ser honrado. Então eu admiro Vossa Excelência a grande força de vontade. E hoje Vossa Excelência está um advogado, uma pessoa rica chegar a um patamar alto, não é nem de tanta pessoa ter orgulho. Mas quando a gente vê uma pessoa simples, humilde, de uma classe assim, subindo, galgando as posições, a pessoa é merecido muitos lauréis, muitos aplausos. E eu lhe aplaudo pela sua conquista, pela sua dinâmica, pela sua humildade. Eu vou finalizar, vou dizer assim, quem tem muito dinheiro é rico. Quem tem muito saber é culto. Mas quem tem muita humildade, ele é longânimo, ele é uma bênção. Então, Vossa Excelência, seja esse homem agraciado, que hoje a comunidade se uniu. É o que eu sempre digo, quando as famílias se unem, quando as comunidades se unem, quando os grupos se unem, quando a Câmara de Vereadores se une e tem um potencial, a gente sabe o que acontece. Então, parabéns. Você é um guerreiro, é um vitorioso. E eu me orgulho em ter sido o mentor, de ter nessa Câmara aqui lançado o Dia do Índio Tapeba. Foi de minha autoria que foi aprovado, e agora em outubro. 3 de outubro. Né? Dia 3 de outubro. Então, parabéns, Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tem um caminho a trilhar e muitos degraus a subir e galgar posições pela sua posição como é. Deus te abençoe, meu querido.
Muito bem, vereador pastor Dalmácio, sempre filosofando, né? E aí as suas palavras ela enriquecem demais o nosso depoimento. Eu queria ouvir o vereador Enéas, que está ali também, muito ansioso, querendo dar sua contribuição. Vereador, fica à vontade. Mas quando o Messinho e o pastor falam, né, velho, fica difícil, né? Mas eles já falaram tudo já. Queria também, sinal, tinha feito até aqui o requerimento verbal, né? Queria parabenizar o Dia do Índio e dizer que hoje, além de ser o Dia do Índio, também eles têm que festejar, porque hoje a gente tem um grande representante aqui na Câmara, uma pessoa que está contribuindo muito, tanto aqui com os colegas, como também para a comunidade indígena. E queria dizer a você que o seu companheiro aqui de Câmara, vereador amigo, Ernesto, também está à sua disposição, que você precisar por essa guerra, que eu sei que é uma luta muito grande que vem tendo aí, mas com certeza isso faz parte de uma boa vitória que no final vocês vão ter todos e vai ficar todo mundo feliz, principalmente nas suas comunidades. Então, meus parabéns, velho. Queria aproveitar aqui também e dar aqui um abraço para o meu amigo Cacá, do Coité, né? O Keltinho, que está aí, filho do meu amigo, que se foi Kelto Forte, certo? O Silvacê. E dizer mais uma vez que parabéns pelo Dia do Índio e parabéns por você estar representando tão bem essa comunidade aqui em Caucaia. Muito grato, vereador Enéas. Eu vou me encaminhando para o final, inclusive dizendo para Vossa Excelência que tem também andado nas comunidades indígenas, sabe da dificuldade que a gente passa. E uma dessas dificuldades, vereadora Anatécia, presidente Anatécia, tem muita sensibilidade também. Eu queria pedir, inclusive, a ajuda de Vossa Excelência. Nós temos uma representação aqui da comunidade Campo Grande 2. Eu queria citar alguns nomes que nós temos aí: o Cícero de Souza, o Antônio José, grande companheiro que está aí também na luta, o Manel Rocha, que é militante também no movimento social, o Raimundo Nascimento, que é um companheiro de luta também. A gente pediu para eles estarem vindo hoje a esta casa, para a gente, inclusive, nessa parte dessa passagem, colocar uma dificuldade que a comunidade do Riachão, Campo Grande 2 e Carrapicho tem enfrentado com relação à presença daquele aterro sanitário, que inclusive nós já tratamos desse assunto aqui nesta casa. E aí eu queria colocar aqui, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania desta casa, a gente integra essa comissão com o vereador Enéas Góes e também o vereador Dimas, a gente pedir o apoio dessa Câmara de Vereadores para que a gente de algum modo realize uma diligência naquela região, né, uma visita, fazer uma vistoria institucional para a gente acompanhar todos os impactos que as comunidades que estão naquela região estão sentindo. As comunidades, elas reclamam do forte odor, da passagem de caminhões pesadas, do risco que as crianças têm tido, de uma possibilidade, e aí é o principal ponto que a gente vai tocar aqui, como a nossa pauta é meio ambiente nessa comissão também, a gente verificar se aquele empreendimento de algum modo ele está trazendo dano para o rio Ceará, que junto com o rio Maranguapiu são os dois recursos hídricos importantes, ou talvez os dois maiores recursos hídricos importantes que nós temos no nosso município, e talvez esse recurso esteja sendo afetado com o churume que sai do aterro sanitário que está implantado aqui no município de Caucaia, indo no sentido do rio Ceará. Então a gente vai apresentar... Gostaria de uma parte, vereador. Tudo bem, vereador. Nós vamos apresentar aqui um ofício pedindo para que Vossa Excelência, inclusive, entre em contato com a empresa, os órgãos responsáveis pela gestão daquele aterro sanitário, verificar, inclusive, como é que está a questão de licenciamento ambiental e a gente fazer uma vistoria acompanhada de alguns representantes dessas localidades que são vizinhas do aterro sanitário, para a gente verificar, inclusive, possíveis irregularidades e tomar algum tipo de providência. Eu recebi um bilhetinho vindo lá dos representantes de Campo Grande, que eles precisariam de um momento para tratar dos problemas também sociais que a comunidade enfrenta. É uma comunidade com um número avantajado de famílias,
e infelizmente nós não temos uma infraestrutura que dê conta de beneficiar aquelas famílias da forma como devia, né? Nós temos o princípio da dignidade humana, que é um princípio constitucional, que hoje, se a gente for analisar, está sendo afetado essas famílias nesse princípio, porque nós não temos saneamento básico lá, temos ruas que ainda não têm eletrificação, temos ruas que ainda não têm encanação de água, calçamento, pavimentação. Nós temos ruas que enfrentam esses problemas também de equipamentos como posto de saúde, que nós temos naquela região, e da demanda do colégio que nós temos lá para aquela comunidade, né? Só para o pessoal do Campo Grande compreender, o uso democrático desse espaço por pessoas da comunidade que não sejam parlamentares se faz no pequeno expediente. E aí é importante que a comunidade, de algum modo, faça um pedidozinho e a gente tenta encaminhar aqui com a assinatura de 3 vereadores, que isso é regimental, para que numa sessão próxima a gente tenha a oportunidade de ouvi-los. Também foi compromisso nosso no período de campanha, e a gente está cumprindo uma parte dela com essas 2 audiências públicas. Uma vai discutir a questão da Previdência, e a outra, da reforma da Previdência, a outra sobre a situação dos agentes comunitários de saúde e de endemias, mas também de realizar sessões itinerantes. Então vai ter que chegar um momento que esta Câmara vai ter que também ir aonde o povo está, para que a gente consiga, de algum modo, dialogar mais de perto e visualizar os problemas que as comunidades enfrentam, e certamente aquela região ali da 020, tem muito militante parlamentar que atua nesta casa, que conhece e sabe dos problemas que aquelas comunidades enfrentam. Eu queria, inclusive, aproveitar e ouvir a vereadora Germana Sara para a gente se encaminhar. Após a Germana, a parte, viu, Weber? Weber, eu gostaria de parabenizar e falar em Campo Grande 2, né? A gente tem um amigo lá, o Donato, né? O Raimundo Donato, acho que também deve conhecer, né? Que luta ali para ter o médico ali na associação. A gente tem sempre buscado. Ele solicitou através de ofício também alguns luminares, foram colocados o ano passado lá. E ele entrou na justiça contra o presídio, né? Porque o esgoto do presídio estava caindo dentro do Campo Grande 2, que ainda é pior, né? E a gente tem buscado junto ao governo do estado, né? Uma solução, porque foi feito lá uma encanação, não sei como é que é feito esse serviço, uma obra daquela que foi... Eu acho que o presídio deve ter o quê? Uns 6 anos, né? Um pouco mais, né? Então, o esgoto dele estava caindo dentro da comunidade do Campo Grande 2. É tanto que quando a gente atravessa para ir para a casa do Donato, né? Atravessa para ir para a casa do Donato, a gente vê lá aquela água podre mesmo. E a gente tem lutado junto ao Ministério Público, que a gente viu que indo, como foi feito ofícios o ano passado, pedindo, não se foi resolvido. Mas a gente está lutando também por aquela comunidade. A gente está lutando, também entrou na justiça solicitando uma creche. A gente até teve, anteontem, visitando um terreno lá. Vai ter um posto de saúde lá para atender o Carrapicho e o Campo Grande. Certo? Um posto de saúde que vai atender essas 2 localidades. Esse projeto da época da prefeita Inês, quando ela saiu, deixou. E a gente está tentando buscar esse benefício para aquela comunidade, porque ali a gente implantou uma escola, mas como tinha pouco aluno, acharam melhor levar para o Carrapicho e para o Toco os alunos do Campo Grande. Mas hoje o Campo Grande é outra realidade, é tanto que cresceu, tanto que tem o Campo Grande 1 e o Campo Grande 2. Né? E a gente quer a união dessa comunidade para a gente levar os benefícios, né? Já foi feita uma parte da última rua, os calçamentos já foram feitos, mas ainda falta fazer, né? E eu queria também dizer que estou aqui à disposição, vereador, certo? E não só com o aterro, mas sim com o que está saindo também, os dejetos que está saindo lá do presídio, né? Que infelizmente ainda acontece, principalmente numa época dessa chuvosa, né? Ainda está acontecendo ainda esses problemas, viu? Eu gostaria de parabenizar e me colocar à disposição da comunidade. Essa semana a gente já esteve na educação, atrás da creche, com o Donato, e a gente está lutando na justiça para a gente resolver alguns problemas que tem a pendência lá. Muito obrigada, vereador. Muito grato, vereadora Germana. O presidente Anaté, se permitir ouvir o nosso amigo Dimos um minutinho. Por favor. Bom dia a todos. Weber, satisfação imensa, Weber. Parabenizar, né, pelo dia, né.
E dizer a você, falar de você, a gente não tem nem palavra, porque a sua capacidade, né, as condições que você tem de representação. E queria dizer ao povo aí do Campo Grande também, que eu me orgulho muito de fazer parte de uma comissão, junto com o Veiva aí, que é o nosso presidente, e o meu amigo ali, Enésio. A gente está pronto para fazer esse trabalho de união e ir até as comunidades. E falar um pouco do Campo Grande. Existe agora, como a Germana falou, são 3 lá ali onde ela falou, já é antes, mas após ali, Germana, agora, já quase chegando em frente ali onde depois que passa aquela pontezinha, os terrenos que foi vendido ali, Germana, foi criado agora, eu fui observar lá, são mais de 70 residências. Então cresceu demais, né, Ricardo? Cresceu muito, se a gente não olhar com bons olhos e ver a necessidade daquele povo, o sistema de escola, sistema, né, de posto de saúde, como a Germana falou, que a gente já tem esse projeto aqui na casa. E dizer a vocês que essa casa aqui não tem vereador, sabe, de oposição nem de situação. Tem 23 vereadores trabalhando pela ansiedade, pela necessidade de cada comunidade, do povo que precisa. E é muito bom quando vocês vêm até essa casa para cobrar, não cobrar, mas para passar para a gente ir buscar a alternativa e o direito que vocês têm. Tamo junto aí, viu, gente? Tamo junto com vocês. Meu amigo, tamo aí, viu? A gente encerra com o vereador Ricardo, por favor. Só. Eu queria parabenizar pelo seu dia, né? E a sua conquista pessoal, né? Você veio da classe indígena, é um bom representante aqui da classe. Queria também parabenizar o nosso amigo Dourado, que é seu pai, meu amigo de muitos anos. Também não podia deixar de falar no cacique Alberto, né? Que é um veterano, né? Lutador, o Alberto. E dizer também que essa luta do aterro sanitário, né? Que quem coordena é o Osmoc, né? E na época da Inês Arruda, nós lutamos e fizemos uma abaixo-assinada, porque eles queriam comprar o terreno do Getúlio, para o aumento maior ainda do aterro sanitário, quer dizer, que vinha mais ali para o centro da rodovia Raimundo Pessoa de Araújo, aquele ali onde se passa ali a estrada da Taquara e do Toco. Nós fizemos uma abaixo-assinada e não deixamos passar isso daí. Mas ali é pertinente a sua vinda, ali o pessoal, Taquara, Toco, Campo Grande, Riachão, Carrapicho, mais lá que é o Parque do Vaqueiro, é um mau cheiro e Metrópole, ninguém suporta quando chega principalmente o período chuvoso, o churume cai e aquele odor é direto mesmo, não se, e ali tem que ser tomada a providência, não é a longo prazo nem a médio prazo, é a curto prazo mesmo, porque nós estamos com aterro. Nós viemos, eu sei que a Marquise e Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado e Prefeitura de Caucaia, olha, eu citei até aqui, são 10% do lixo da Caucaia só colocado naquele aterro. 90% do lixo destinado àquele aterro é do município de Fortaleza. Quer dizer, nós estamos segurando, nós temos que ter uma contrapartida muito boa para segurarmos essa pancada de lixo aqui no nosso município. Será que nós estamos tendo? Isso daí é pertinente que nós possamos, vamos dizer, o patrimônio público que lida com isso, né? Para a gente ver se aquilo ali que está, será que o município de Fortaleza ajuda? Quanto é que ele ajuda? Vai destinado a quê? Eu fiz um requerimento aqui. Qual é o benefício que nós estamos tendo? Eu fiz um requerimento aqui, porque aquela área ali, eu acho que o posto de saúde mais próximo que tem é no Toco. Naquela região não tem, eu fiz até um ali para o Carrapicho. Fica ali, naquela área ali, né? Um grande daria para suportar aquela área, que antigamente não, mas hoje é muita gente. Está faltando, como você disse, pavimentação de pedra tosca, que não tem, principalmente no Campo Grande 2, que às vezes... Amigos nossos, que eu tenho amigos lá que moram lá, é uma dificuldade para que nós possamos até arranjar patrol, para patrolar aquelas estradas, que é uma dificuldade.
Eu já fui até ao secretário, vamos fazer diferente da administração passada. Ele disse, por quê, Ricardo? Rapaz, você licite 20 jogos de lâmina, que já está terminando a quadra invernosa. Antigamente as patroas ficavam no prego, falta de lâmina, meu amigo. De lâmina. Quando ia lá para os sítios novos, é que o Raimundo Bag, o Léo, os ceramistas se juntavam e compravam a lâmina, compravam 2 jogos de lâmina e colocavam nas máquinas, né? Isso daí nós temos que avançar. Aí eu já falei com o secretário, ele me ouviu, eu disse, é uma necessidade. Terminou a quadra invernosa, as máquinas, porque esse inverno foi bom, graças a Deus, né? E a gente tem que ver o ir e vir daquelas pessoas também, é a necessidade de cada um. Mas você está de parabéns, a sua classe está de parabéns, é uma luta. Você é o primeiro representante que está aqui nesta luta e está bem representado. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, pela sua contribuição. O vereador Milcauê pediu está na mesa, a mesa que... Weber, só para esclarecer, né? Naquele dia que o Hugo Nery, né, presidente da Marquise, esteve aqui, minha preocupação sobre esse churume, né, o odor. Inclusive Nova Metrópole também ali, qualquer chuvinha ali, ninguém aguenta, né, o suporte. Acho que no Metropolitano também, né, Fernando? Tudo ali. E o que ele informou para mim aqui naquele dia, para mim não, para nós, é que estão fazendo o outro aterro e para o ano, né, se não me engano, março ou maio, não sei o mês, mas 2018, isso. Vai ter quanto esse gás vai ter um destinamento melhor e que esse mau odor não vai mais existir. Agora, eu gostaria até de fazer parte, não, mas acompanhar a comissão no dia que for lá, porque é de suma importância, até nós acompanharmos também esse novo aterro que vai ter. Realmente, como é que está? Se está tendo um impacto ambiental que está acontecendo? Não. Gostaria até de acompanhar a comissão. Pronto, como proposta de encaminhamento, até para a gente dar uma justificativa lá à comunidade, a gente deverá apresentar nos próximos dias um requerimento da Comissão de Direitos Humanos, Meio Ambiente e Cidadania, vereador... Eu também quero fazer presente, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, né, a nossa comissão também, que foi, para a gente fazer uma vistoria institucional, viu, vereadora presidenta Natécia desta casa, acho que a gente de fato precisa ir em loco para a gente, de algum modo, acompanhar, conversar com a comunidade lá, acompanhar da comunidade, não só nós, mas acompanhar da comunidade e a gente tratar desses problemas. É assim que a gente tiver uma data marcada, a gente vai formalizar isso, a Câmara encaminha. Quando tiver uma data marcada, a gente entra em contato com os representantes daquelas localidades para a gente fazer uma visita institucional acompanhada dos também representantes. Quero acompanhar vocês, vereador Weber, e aproveitando a oportunidade, eu gostaria de lhe parabenizar pelo Dia do Índio, em seu nome parabenizar toda a classe indígena de Caucaia, todos os indígenas de Caucaia e do estado do Ceará, e gostaria de saudar os seus colegas, os seus companheiros que aqui se encontram nesta casa hoje, e gostaria de lhe dizer, vereador Weber, que é um grande orgulho para nós desta casa ter um vereador indígena aqui, viu? Você nos orgulha muito, nós todos somos descendentes dos índios e você nos orgulha muito estando nesta casa. Eu me sinto muito feliz. Gosto muito não conheço todos os índios, mas gosto muito, tenho muitos amigos indígenas e para mim é uma grande satisfação. Lhe desejo toda a felicidade do mundo, toda a sorte, e quero lhe dizer que o que essa casa puder contribuir com você ou com a sua causa, nós estamos à disposição. Muito grato, presidente Natécia, que tem essa sensibilidade de dizer para a comunidade do Campo Grande que essas demandas que forem sendo apresentadas de forma legítima, vocês terão no nosso mandato uma voz que deverá ecoar nesta Câmara. Aproveitar também para agradecer a atuação dos nossos assessores, Zé Antônio e Gabriel, que estão aí, que estiveram indo ontem lá na comunidade e também acompanhando lá os representantes para fazer, inclusive, registro fotográfico desses problemas que a gente, por meio da oralidade, ecoamos aqui nesta casa. Muito grato.